E aí, galera, tudo bom? Voltamos para mais uma prática de laboratório do sexto ano. Hoje a gente vai fazer uma relação muito legal entre frações e porcentagem, um assunto que é muito importante. Por exemplo, eu estou lá na academia correndo, né? E boto um tempo. Eu sempre estou calculando aquilo lá, o que dá em fração e o que dá em porcentagem. Eu coloco 20 minutos. Eu já fiz 8 minutos. Quanto que isso significa? Então, 8 de 20 e consigo calcular minha fração, né? Isso é um exercício, mas na vida a gente pode aplicar esse conceito muito. Então, vamos começar a discutir a primeira coisa aqui. Eu vou pegar minha lousa aqui, né? Minha lousa está aqui, ó, tá? Então, quando estiver olhando para baixo, porque eu estou usando aqui, que está aparecendo, deste lado aí. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre as frações e relembrar alguns conceitos. Vou chegar essa tela um pouquinho mais perto de mim aqui, para vocês me verem bonitão que eu estou agora, né? Então vamos lá. Então, primeiro, fração, a representação, nós vamos ter dois números, né? O primeiro número, primeiro aqui, o primeiro número, que eu estou dando de A, está para B, onde esse A aqui, o que nós chamamos ele? De numerador. Esse segundo aqui de baixo a gente chama de denominador. Então, numerador e denominador. Tranquilo? Daí, quando a gente tem uma fração, ela pode ser de dois tipos, né? Relembrando, a gente só está relembrando os conceitos. Nós podemos ter uma fração que é do tipo própria. Quando que ela é própria? Quando o numerador tem um valor maior que o denominador. E ela vai ser imprópria quando o numerador é maior que o denominador. Esse segundo caso aqui que tem verde. Tranquilo, já sabemos. Essa daqui, própria, essa daqui, imprópria. Tranquilo? Mas o nosso objetivo aqui vai ser exatamente a gente relacionar fração com a questão das porcentagens. Então, vamos lá. Por exemplo, uma fração muito comum que a gente usa muito, né? A fração meio, né? Um meio, ou meio simplesmente, né? Essa fração aqui é equivalente, né? Um dos símbolos de equivalência é essas três risquinhos, é uma maneira de fazer. Isso daqui corresponde a 50%, uma fração muito, muito importante para nós na nossa vida, muito, muito mesmo. Agora, essa fração, como é que a gente chega a 50%? Se eu pegar este valor aqui, que eu vou até colocar uma cor vermelha aqui, e fizer a divisão 1 por 2, ele vai ser o quê? Vai dar em decimal 0,5. Para a gente poder transformar em porcentagem isso daqui, o que significa 0,5? Significa 5, que na verdade, para ficar mais fácil, 50 em 100. Por isso que a gente chama de 50%. Porque se eu simplificar esse com esse, fica 5 dividido por 10, que é exatamente o 0,5. Então, na verdade, a porcentagem a gente faz o como? A gente vai dividir ela dividir 1 por 2, que dá 0,5, e o resultado a gente multiplica ele por 100. E esse resultado vai dar em porcentagem, como a gente viu aqui. Vamos conversar um pouquinho mais sobre outras frações que a gente chama de frações muito utilizadas por nós. Por exemplo, falamos do meio, que é 50%. Uma outra fração muito usada é 1/4. 1/4 equivale ao quê? Primeiro eu posso dividir ela vai dar 0,25. Multiplicado por 100, ela vai ser o quê? 25%. Então, 1/4 é igual a 25%. Na nossa cultura, no dia a dia, a gente não está muito acostumado a relacionar. Mas, por exemplo, na cultura dos Estados Unidos, os estadunidenses, eles usam muito, né? Por exemplo, em dinheiro, eles falam assim, $1 e 1/4, para dizer o quê? $1,25. Tá? Então é muito comum eles usarem a fração no seu dia a dia. A gente usa um pouco menos, mas ela é bastante importante. E também para a gente poder relacionar com porcentagem, vai ser bastante importante para nós.
falar mais algumas frações que são bem importantes para nós. Por exemplo, a fração 1/3. 1/3, né? 1/3 é muito comum. Só que essa fração 1/3, se eu pego e divido ela, vai dar uma coisa especial. Ela vai dar 0,3333, que a gente chama isso de dízima periódica. No caso da fração, quando a gente trabalha em porcentagem, a gente vai trabalhar aqui, no mínimo, aqui eu coloquei 6 casas decimais, mas normalmente, como eu vou multiplicar por 100 para transformar em porcentagem, a gente normalmente usa o seguinte, até a 4ª casa decimal, ou seja, dá 33,3333. Por que eu falei até a 4ª? Porque aqui, na 5ª casa, nesta casa aqui, nós vamos usar um critério que a gente chama de arredondamento, muito importante para nós. Como é que vai funcionar essa história do arredondamento? Vamos prestar atenção agora, porque isso é bastante importante. No nosso caso ali, era 0,3333 e uma dízima periódica. Multiplicando por 100, deu 33,33, e vou colocar mais um, que seria a 5ª casa decimal. Se esta casa decimal, para a gente fazer o arredondamento para esta daqui, ela for qualquer valor, deixa eu até colocar aqui em azul, 0, 1, 2, 3 ou 4, esses 5 valores, eu não vou alterar esse valor aqui. Ele vai ficar, então, simplesmente 33,33%, tá? Agora, se esses valores, só puxar um pouquinho para cá, se esses valores aqui forem 5, 6, 7, 8 ou 9, nós vamos arredondar este valor aqui para cima. Tranquilo? Então, se for qualquer um desses, a gente permanece o mesmo valor. Se for os 5, 6, 7, 8 ou 9, nós vamos arredondar para cima. Já vamos ver um caso desse. E por que foi usado esse? Dá uma olhadinha nessas duas colunas aqui, que nas duas colunas tem exatamente 5 valores, por isso que é a divisão. Até o 4 a gente permanece o mesmo valor. Se o valor dali que a gente vai fazer o arredondamento, a casa que a gente chama de truncamento for 5, 6, 7, 8 ou 9, nós arredondamos para cima. Então vamos ver um outro caso, tá? Que a gente pode usar esse arredondamento. Nessa prática, se vocês quiserem usar a calculadora, pode usar. Agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar aqui, ó, uma outra fração que é 1/6. Eu pegando a calculadora aqui, 1 dividido por 6, opa, errei, 6, ele vai dar aqui 0,16666, uma dízima periódica também, né? Então, como nós vamos multiplicar por 100, nós vamos fazer o arredondamento, deixa eu até deixar em vermelho aqui, até aqui. E esta casa aqui é o que a gente vai arredondar. Como esta quinta casa, essa quinta casa é maior que 5, então nós vamos arredondar este valor para cima. Então, arredondando, aqui vai ficar 0,1667. Arredondamos para cima. Opa, esse 6 ficou feio. 67. Tranquilo? Multiplicando agora esse daqui, valor por 100, portanto, aqui o valor em porcentagem deu 16,67%. Entendido? Vamos fazer mais um exemplo para ver se ficou bem claro essa questão aqui. Então, vamos lá. Puxei aqui para o lado. Então, se eu tiver lá, agora eu só vou pegar em decimal, 3, 3, 4, 5, 6, 6, porque agora a dízima apareceu só aqui. Então, o que eu vou fazer? Esta casa aqui é maior que 5. Então, portanto, aqui ficaria o quê? Multiplicando por 100 e fazendo o arredondamento. Nós vamos aumentar 1 para cá. Ficaria 33,46%, usando o nosso critério de arredondamento. E que vocês vão usar isso nas nossas questões que vocês vão responder do relatório. Agora, vamos ver um outro exemplo aqui. Digamos,
0,1,33444. Aqui nós vamos pegar, truncar na quarta casa, porque nós estamos multiplicando por 100, para ficar com duas casas depois da vírgula, quando a gente transformar em porcentagem. Esta quarta casa é menor que 5, então, portanto, a gente não vai mexer. Multiplicando por 100 aqui, nós vamos ficar que a porcentagem é 13,34%. Entendido, então, galera, quando a gente arredonda para cima ou quando a gente arredonda para baixo? Bem, nessas duas primeiras questões que vocês vão fazer no laboratório ali, vocês vão ter exatamente essa representação. Nós vamos ter uma representação, por exemplo, 3/4. Eu vou pegar e vou dividir, isso daqui vai dar o quê? 0,75. Para transformar em porcentagem, nós vamos multiplicar ela por 100, ou seja, isso daqui corresponde a 75%. Ou seja, isto daqui é equivalente à fração 3/4. Joia, gente? Então, encerramos essa primeira parte do vídeo e já voltamos para a segunda parte, que a gente vai discutir um outro assunto sobre ainda essa relação de fração e porcentagem.